4 anos de Revista Alternativa, festa de aniversário, feijoada, muita gente bonita, muita gente importante reunida num só lugar. E eu tô com o deputado Ferreira Aragão, que vai conversar com a gente, vai falar um pouquinho. Primeiro, obrigado pela sua presença aqui na festa de aniversário da Revista Alternativa. Agora falar um pouquinho sobre a revista, né? Eu sei que o senhor é um leitor assíduo da Revista Alternativa. Fala um pouquinho aí sobre esses 4 anos da revista. Com certeza, eu quero parabenizar o Marcos Araújo, o diretor-presidente da revista, todos aqueles que fazem parte dessa revista, e eu tenho um prazer muito grande de ser o primeiro patrocinador da Revista Alternativa quando ela foi lançada. Então, é uma revista muito importante que mostra as coisas de Sobral, nossas tradições, nossa cultura, o progresso de Sobral, seus homens, sua história, especialmente uma data tão importante que é o aniversário de Sobral nos 243 anos dessa cidade. É um dia de muita festa e eu estou muito feliz de estar aqui parabenizando a revista pelos seus 4 anos, pelo sucesso garantido, pela projeção que faz aos sobralenses, às pessoas que aqui vêm, residem e se estabelecem. Eu queria nesse momento dividir as alegrias da revista com todos os amigos, companheiros de rádio e de televisão e do jornal aqui do Ceará e também especialmente da cidade de Sobral, que é a minha querida cidade. Sobral completa na próxima terça-feira 243 anos, muita história, né? Você como um bom sobralense, o que é que você conta? Conta um pouco da história de Sobral, que lhe marcou mais nesses 243 anos de Sobral. Eu acho que tudo marca a gente. Sobral deu grandes vultos, como o Visconde de Saboia, o Barão de Sobral, deu Miss Brasil, Emília Correia Lima, né? Os grandes homens, Barão de Sobral, Padre Biapina, Desembargador Moreira, Maria Tumásia e outros vultos e mais que eu passaria o dia todo falando aqui da importância das pessoas que fizeram a história de Sobral, do Ceará e do Brasil. Então, para a gente estar aqui no 243 anos de Sobral é uma emoção muito grande. E eu me remeto ao meu tempo de infância, de estudante aqui na cidade de Sobral, as conquistas que a gente começou a ter. Eu aqui no Derby Clube, me lembrando que já fui narrador de corrida de cavalo aqui. Enfim, é como se um filme passasse na sua cabeça e você revivesse essas grandes emoções que ficaram no tempo, se perpetuaram assim de uma forma marcante, de uma forma indelével. Então estou muito feliz de estar aqui nessa festa. Agora sim, a gente não pode deixar de falar de política, né? Sou como deputado, fala um pouquinho sobre a situação atual, tanto econômica como política do país. Na sua opinião, esse tempo que a gente está passando, que é um tempo meio sombrio, tanto na parte política como na parte econômica, a perspectiva que se tem é que isso passe rápido, que demore, na sua visão, você como um grande político, que passe para a gente a sua opinião a respeito dessa situação atual, política e econômica do país. Eu vejo com esperança por um lado e vejo com muita tristeza pelo outro lado. Eu vejo com esperança que o Brasil está passando a limpo, mas me entristeço porque tudo isso é problema político, tudo isso é problema de representação política. Quando você vota ruim, você perde a qualidade do voto, você elege políticos despreparados que vão lá só pensar no seu bolso, na sua projeção e esquecem do bem-estar geral, do bem-estar coletivo. Eu vejo com alegria e tristeza o momento que nós estamos enfrentando. Agora o Brasil é maior do que isso, nós temos que dar uma guinada disso. O Brasil é um país emergente, apesar de todos os roubos que aconteceram, de toda a corrupção que existiu e está existindo, mas o Brasil é um país emergente. É um país que pode dar um salto de qualidade, pode dar uma guinada, pode oferecer a seus filhos um mundo melhor. Basta dizer que o pré-sal tornará o Brasil, se não vender a Petrobras a preço de banana, se a gente segurar a Petrobras, o pré-sal vai trazer riqueza para esse país e trazer um mundo melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Muito obrigado, deputado. A gente vai liberar o deputado agora, que ele vai participar da festa. Muito obrigado. É isso aí. Revista Alternativa, 4 anos aqui direto do Derby Clube. Daqui a pouco a gente volta, tá rolando o pagode. Você que tá em casa, vem pra cá. Derby Clube Sobralense, festa de aniversários. 4 anos da Revista Alternativa aqui em Sobral.